Boa noite, pessoal. É mais um prazer estarmos juntos para conversarmos mais a respeito sobre tudo que a gente pode aprender com a Bíblia. A pergunta de hoje que vem à mente é: se Cristo Jesus morreu por mim e por você e toda a graça já foi concedida, então qual é a relevância do Antigo Testamento para nós hoje? Por que a gente ainda estuda o Antigo Testamento? Por que alguns ainda. Qual é a serventia do Antigo Testamento para nós hoje, se ainda tem alguma lição que que a gente pode seguir. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o plano da salvação no Antigo Testamento, e é por isso que a gente fala das sombras da cruz. A gente vai começar a entender um pouquinho sobre tudo que Deus deixou para nós já no Antigo Testamento, acerca do plano de redenção em Cristo Jesus e como isso pode ser relevante para os dias de hoje. Mas antes de começarmos, eu queria convidar você mais uma vez, da maneira que você está, você inclinar a cabeça e a gente conversar um pouquinho com o nosso Senhor. Oremos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, obrigado mais uma vez por todas as tuas maravilhas, Senhor. Obrigado pelo plano da redenção. Obrigado por nos dar a misericórdia, mesmo quando nós não merecemos. É por isso que somos felizes pela tua graça. Nesse dia de hoje, nós vamos estudar um pouquinho a respeito das coisas que o Senhor nos mostrou no Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias e também sobre a salvação em Cristo Jesus. Por favor, nos ajude cada vez mais a aprender mais sobre a tua vontade, de acordo com o teu querer e não com o nosso. E o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, hoje eu queria falar com vocês sobre dois tópicos, e eu sei que são tópicos complicados, eu gostaria de falar muito sobre eles, dá pra gente falar uma semana inteira sobre cada um, mas hoje a gente vai falar assim bem rápido sobre esses dois assuntos que para mim são muito importantes. Por que o Antigo Testamento é tão interessante de estudar quando falamos a respeito do plano da salvação? Existem vários tópicos, várias histórias que nos fazem ter uma ideia do plano de Deus, fazem ter uma ideia da obra de Cristo e nos ajuda a ter uma visão maior a respeito do que ele está fazendo agora. Porque a maioria das pessoas perguntam, tá certo, Jesus morreu na cruz, já fazem 2000 anos e ele ainda não voltou, então o que está faltando? Só que se a gente não entende algumas coisas do passado, realmente fica bem confuso para nós. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais, hoje nós vamos falar sobre duas coisas. Eu vou abrir aqui o slide com vocês. Nós vamos falar primeiramente sobre o santuário, certo? Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma imagem, certo, do santuário, onde, como vocês podem ver ali no centro, certo? No centro ali nós temos o santuário maior, certo? Onde tem o santo e o santíssimo. Ele tem essa como se fosse esses muros ao redor, mas na verdade é quase como se fosse uma tenda, certo? Onde é a separação do pátio. Fora do pátio nós tínhamos então onde moravam todas as tribos, as 12 tribos, os levitas, né? E toda a congregação do povo do Senhor. Nós vemos ali que alguns estudiosos veem que mais ou menos essa seria, claro, alguns discordam, vai ter várias tentativas de explicar como é que era a posição de cada uma das tribos, como é que eles se colocavam em torno do santuário. Mas como você pode ver ali, naquele quadrinho amarelo que fica logo ao centro, nós temos ali o santuário, certo? Conforme a gente mostrou para vocês. Ao redor do santuário nós temos os levitas, que são Moisés e os sacerdotes, a parte de Merari, de Gersão e de Coate, certo? Essas são os levitas ali em torno. E aí, para cada cada uma das direções, né, norte, sul, leste e oeste, nós temos 3 tribos que estão acampadas ao redor do santuário. Nós temos ali a tribo de Dan, de Aser, de Naftali para o norte, né? Nós temos Gad, Simeão e Rubens para o sul. Para o oeste, certo? Eu agora estou com West and East na cabeça aqui, mas para o West, certo? Onde fica aqui a direção do ocidente, nós temos ali Benjamim, Manassés e Efraim. E do East, né? Nós temos ali Judá, Isacar e Zebulon. O pessoal me perguntar de leste a oeste, eu já fiquei perdido. O português vai seguir. Vai. Bom, meus amigos, mas continuando. É só para vocês terem uma noção, nós temos ali os números certo de cada uma das tribos. Era um povo numeroso, não era pouca gente que estava ali, né? Era se você for fazer a contagem ali, nós temos aí em cerca de pelo menos aí uns 500 mil pessoas que acompanhavam aí junto, de 300 a 500 mil pessoas aí, junto. Ou se não for mais, né? Eu não sou matemática, que não é o forte.
Mas essa não é a questão. O que eu queria mostrar para vocês é como tudo isso foi um plano fantástico de Deus, onde a gente começa a entender muito sobre a posição. Cada uma dessas tribos, ela tinha um sistema que era responsável pela questão das madeiras, outra é responsável pela produção de algodão, outra é responsável pela questão do gado e assim por diante, né? E os levitas que ficavam no centro, esses não tinham, o único trabalho deles era cuidar do santuário, e a 10ª parte de tudo que os outros produziam ficava como se fosse a parte para o templo, que era para o sustento dos levitas. Então nós vamos aqui adiante. O santuário, ele por dentro, ele tinha mais ou menos essa forma. Quando você entrava, você vê assim a frente do santuário aqui, onde passando ali perto de onde está aquela a fornalha ali, né, onde tinha o sacrifício era feito. Nós vemos o seguinte, ó, nós tínhamos a entrada. Assim que nós tínhamos a entrada, nós tínhamos o altar de sacrifício, certo? Onde era oferecido ali o sacrifício ao Senhor. Logo depois vinha a pia, onde eles lavavam as mãos, e então tinha entrada para o santuário. O santuário era separado em 2 partes. A primeira, onde você vê ali um sacerdote de pé sobre a mesa, em frente à mesa de pães, certo? Atrás dele tem o candelabro. Ao lado dele, indo em direção ao fundo do santuário, nós temos o altar de incenso, e então tinha a separação do santo e o santíssimo, onde tinha o véu, né? E depois do véu, então, nós tínhamos ali a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos, o maná, e também mais tarde aí o cajado de Moisés, né? Então essa aí é toda a estrutura de como era o santuário no Antigo Testamento, certo? O interessante é você entender como funcionava o processo de sacrifício. Muita gente me pergunta, mas o que tem a ver esse monte de sangue, é farinha, é animal, qual é o que a gente pode aprender com todo esse processo e o que isso tem a ver com Jesus? É interessante porque antigamente eles não tinham a Bíblia, e eles também não tinham uma escritura para o povo. E o santuário era a maneira de contar o plano da redenção para aquele povo todo ano. Cada uma das festividades tinha um significado que falavam a respeito da obra de Cristo, da salvação, até a esperança da volta de Jesus. Nós tínhamos também a maneira como cada uma das coisas era alinhada no santuário, elas diziam sobre alguma coisa, né? Que era a respeito, era a ligação a Cristo Jesus. O cordeiro simbolizava Cristo Jesus, o cordeiro que era sacrificado, certo? A questão a pia, onde eles lavavam as mãos, a questão do batismo, a purificação dos pecados. Mais adiante nós temos ali a representação no candelabro de que Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é aquele que o sacrifício dele é como incenso, certo? É ele que tira o pecado perante Deus, e até a Arca da Aliança, que é a própria presença de Deus no meio do seu povo. É muito interessante porque todos os sacrifícios que aconteciam ali, eles ensinavam algo sobre a obra de Cristo Jesus. Por exemplo, ao trazer o cordeiro, eu mostrando um pouquinho mais abaixo ali na figura, não era bem assim, mas só para vocês terem uma ideia, tem 2 homens caminhando ali arrastando um cordeiro, certo? Esse cordeiro, quando ele era oferecido a sacrifício, ele, na verdade, a pessoa ela só podia andar até a entrada ali, certo? Ele não passava do altar de sacrifício, aquela parte vermelha ali onde tinha o sacrifício dos animais. Ali ele levava o animal até aquele ponto, o sacerdote vinha ao seu encontro. Quando o sacerdote vinha ao seu encontro, na verdade, não era o sacerdote que imolava, que sacrificava o cordeiro. Na verdade, ele passava a adaga para o pecador, e o pecador, quando ia fazer a oferenda pelos seus pecados, era ele quem deveria matar o cordeiro. A primeira questão era para que ele entendesse que era o pecado dele que causava a morte, causava a morte, né? O salário do pecado é a morte, então quando nós pecamos, nós somos os culpados da morte do cordeiro. Assim como eu e você somos os culpados da morte de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele morreu por nós e por causa dos nossos pecados. Então esse era o primeiro ponto. Mas antes de fazer sacrifício, tinha uma situação que era muito interessante e tem toda uma simbologia que é muito bonita. Quando o pecador entrava no santuário, a primeira coisa que ele deveria fazer, ele colocava a sua mão sobre o cordeiro, e então ele orava, ele lembrava do pecado específico do qual ele se arrependia. Por exemplo, se ele tinha cometido um adultério, se ele tinha
cometido algum crime ou algo do tipo, ele não precisava contar para ninguém, mas no que ele colocava a mão sobre o cordeiro, ele entregava então a Deus o seu pecado, dizia: Senhor, me perdoa por isso que eu cometi contra ti, Senhor. E a partir do momento era como se a confissão desses pecados, né, ele confessava esses pecados, e então o cordeiro morria por causa desses pecados. Isso nos ensina muito sobre a maneira como nós nos aproximamos de Deus e fala a respeito até mesmo do arrependimento, do arrependimento e conversão que nós temos hoje. Por exemplo, hoje, quando nós vamos à presença de Deus, eu vejo que muitas pessoas têm o costume de dizer: Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Mas às vezes a gente não fala sobre o que foi que nós fizemos de errado. Nós, de fato, não reconhecemos aquilo que erramos. Quando falamos de arrependimento e de confissão, precisamos falar dos nossos pecados ao Senhor. Dizer: Pai, eu tenho feito isso contra ti. Pai, eu tenho feito isso contra a minha família. Pai, eu tenho pecado neste ponto em meu trabalho. Senhor, me ajuda a mudar a maneira como eu penso, a maneira como eu reajo. Me ajuda a não ter esse tipo de sentimento em determinada situação. É entregar ao Senhor o que de fato acontece. Isso é todo um processo que é necessário para que a gente possa entregar os nossos pecados ao Senhor, trazer a verdadeira confissão, para então receber então a misericórdia. Porque a conversão, ela só acontece quando nós compreendemos o nosso erro. É mais ou menos assim, é como um casamento. A Bíblia também ela já fala sobre o nosso relacionamento com Cristo Jesus, ele compara muitas vezes com um casamento. Se você está casado com uma pessoa, você não pode simplesmente cometer um erro contra essa pessoa e dizer: me desculpa, e na próxima vez me desculpa, me desculpa, me desculpa. Uma hora vai ficar cansativo. A questão é: será que de fato reconhecemos o porquê somos culpados? Será que de fato reconhecemos, realmente queremos mudar quem somos? Queremos uma conversão após a nossa confissão de pecados? Por isso que é muito interessante entendermos esse processo, né, do perdão. Outra coisa que é muito interessante que nós podemos ver no santuário, há uma situação na Bíblia onde Cristo Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E logo após essa sentença, muitos queriam o apedrejá-lo, diziam que ele era herege, que ele estava cometendo uma abominação diante do Senhor. E a gente vai entender o porquê. Porque, na verdade, quando Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é como se ele falasse que todo o processo do santuário remete a ele. Ele é o santuário. Como vocês podem ver, nós temos a primeira entrada ali do santuário, certo? Que também era conhecida como o caminho, onde todos atravessavam ali para fazer as ofertas do cordeiro. Você pode ver que aqui o desenho está um pouquinho diferente, mas é mais ou menos a mesma ideia. A entrada que ia para dentro do santuário era conhecido como a verdade. Era ali que você conhecia de fato se você estava puro ou não, se você era digno de entrar na presença do Senhor. E por fim nós tínhamos ali o último caminho, que era a vida, era entrar diante da presença do Criador, aquele que concede a vida para nós. Então Cristo Jesus, quando ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava remetendo, dizendo que ele era aquele que representava todo o santuário. É muito bonito porque o santuário ele tem diversas, não só o sacrifício, como também a questão da expiação, as festividades que tinham, que vinha a questão da Páscoa, né, do Pentecostes, depois nós tínhamos a festa das trombetas, nós tínhamos também os tabernáculos e o dia da expiação, perdão, e depois os tabernáculos. Todos eles contam uma história da redenção, que um dia, claro, a gente vai poder sentar aqui e falar com mais detalhes para cada um deles. Mas essas histórias todas, elas falam desde o sacrifício de Cristo, o reavivamento do seu povo, o aviso a respeito dos juízos finais, o momento do juízo investigativo, que nós também estaremos estudando lá na frente, e por fim, então, a libertação do povo, onde o povo era grato por Deus ter limpado o pecado de toda a nação. É muito bonito você conhecer toda essa história que o santuário apresenta. Então a pergunta é: por que o Antigo Testamento ele é necessário para a gente poder entender mais da obra de Cristo? Você precisa entender sobre o santuário. O santuário é conhecido como um dos baluartes da fé adventista. Através do santuário nós podemos compreender a obra de Cristo Jesus, através do sumo sacerdote. Nós podemos entender um pouquinho mais sobre como funciona a obra da expiação, certo? Para isso a gente precisa compreender melhor sobre as festividades que aconteciam naquela época, certo? É interessante porque você começa a entender mais sobre o relacionamento que devemos ter de confissão de pecados e de arrependimento,
né, de acordo com aquilo que era apresentado no santuário pelo pecador. E nós vemos todos esses pontos, eles são apresentados sem o santuário, nós não conseguimos ter uma ideia direta sobre o que Deus requer de nós. Muitas pessoas acreditam que a oração, fazem da oração quase que uma coisa banal, e não entendem toda a santidade que há por trás disso. Toda a santidade que é a presença de Deus ao nosso lado. Toda a santidade que é o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Toda a questão do peso do pecado, entender a situação na qual nós nos encontramos. Isso é essencial para que possamos ter um melhor relacionamento com Deus. Então, se você quer entender mais sobre a questão da oração, se você quer entender mais sobre a obra de Cristo Jesus, é necessário estudar o santuário. Fica aqui um convite. Nós precisamos estudar mais a respeito do santuário, o que acontecia. E se você quiser saber mais, fica ligado. A gente vai ter aí as nossas mensagens somente sobre o santuário, mas eu deixo mais ainda eu peço para você, estude a Bíblia, esse é crucial. Você fala assim, mas eu não sei, é cansativo, é chato de ler. Então vai na internet aí, pesquisa bibliafácil.com, você vai encontrar aí uma revista aí sobre Bíblia Fácil Santuário, e você vai ter um estudo bíblico onde você vai completando, vai estudando, e eu recomendo muito que você realize esse estudo, porque ele é essencial para que você entenda mais da tua fé, certo? Passando essa questão ao segundo ponto que eu acho interessante do Antigo Testamento, que fala muito a respeito da obra da redenção e da salvação de Cristo Jesus. E esse fala a respeito das 70 semanas, na época de Daniel, onde Daniel recebe uma revelação de Deus. Na verdade, passa primeiro por Jeremias, depois Daniel tem uma outra visão a respeito das 70 semanas. Os dois falam de situações diferentes, mas eles estão interligados de alguma forma. Nós vamos falar um pouquinho das 70 semanas de Daniel, e eu vou pedir para você acompanhar comigo em Daniel capítulo 9. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9 e nós vamos fazer uma leitura juntos, onde nós vamos falar a respeito da guia de Deus. Como o Antigo Testamento revela que Deus já nos mostrava sobre o que iria acontecer, sobre a morte de Cristo Jesus e qual era o plano de salvação que ele tinha para nós. Então abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 9 e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 20. Mas antes do verso 20, para vocês compreenderem o contexto, Daniel faz uma oração pelo povo. Daniel percebe a questão do pecado do povo contra Deus, ele clama por perdão, ele clama, Senhor, mais uma vez, né, tenha misericórdia do povo, e ele pede para que Deus guie eles para fora do cativeiro. E então ele começa a contar a partir do verso 20, vamos ler juntos aqui. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, diante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E falava ainda na minha oração, ele diz, né? Quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Então nós vemos ali que de alguma forma o anjo veio ao encontro de Daniel e começa então a conversar com ele. E diz assim, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai, porque eu vou te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu uma ordem e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Considera, pois, o que eu vou lhe dizer e entende a visão. Essa visão das 70 semanas, ela é uma fatia, certo? De uma visão maior que ela fala a respeito das 2.300 tardes e manhãs. Nós também vamos falar um pouquinho mais sobre isso em um outro momento, quando estivermos estudando sobre Daniel. Para quem está vindo presencialmente na igreja, já conhece um pouco, nós estamos todas as semanas falando um pouquinho mais sobre Daniel, tanto na escola sabatina quanto também nos nossos cultos. Então você está convidado aqui a participar conosco na igreja aqui de São Francisco, certo? Para que você estude mais sobre Daniel. Se você não está em São Francisco, eu te convido a ir a qualquer igreja adventista. Nós temos, nesse momento, estamos estudando o trimestre acerca de Daniel. E mesmo que já tenha passado, digamos que você está assistindo esse vídeo aqui 3 meses depois, você pode ir lá e falar assim, eu quero aprender mais sobre Daniel. E eu tenho certeza que ali o pessoal vai conseguir dividir com você materiais para que você estude e possa compreender mais a respeito das profecias que Daniel tem para nós. Embora muita gente acha que esse assunto seja cansativo, certo? É um assunto que ele é crucial, ele é como se fosse um quebra-cabeça, ele é feito de propósito dessa maneira, para que somente aqueles de coração aberto que realmente querem saber a vontade de Deus possam receber
a resposta, né? E eu posso te dizer para você, se você entender as profecias de Daniel, a base da tua fé, você não vai deixar a sua fé por, simplesmente por qualquer dificuldade. É como diz a palavra de Deus, sem profecia o povo perece. Então, se nós não conhecemos a profecia do Senhor, nossa fé ela é fraca. Qualquer vento de doutrina, qualquer desespero, qualquer dificuldade nos toma longe da nossa esperança. Mas eu digo para você, leia a palavra de Deus, estude as profecias que Deus deixa para nós e você vai compreender mais a respeito da sua vontade. Voltamos então para o texto de Daniel capítulo 9. Agora nós vamos continuar lendo a partir do verso 22. Como eu disse para vocês, ele diz assim: o anjo queria instruir e falou comigo dizendo: Daniel, sai agora para você entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar porque você é muito amado, então considera e entende a visão. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então prestem bem atenção. Ele fala assim, ó, existem 70 semanas, certo? Para facilitar um pouquinho, porque vai aparecer o desenho aqui daqui a pouco, vai ficar meio complicado de entender. 70 semanas, certo? Como vocês podem ver ali embaixo, são consideradas como 490 anos. Aí você fala assim, agora que eu não entendi nada. Como assim? É 70 semanas ou são 490 anos? Calma, a gente vai entender. São 70 semanas. Cada semana tem quantos dias? 7 dias. Então, nós temos 70 vezes 7 para saber o número de dias. Aí, se você quiser, é só você fazer um 7 vezes 7, 49. Como nós temos 70, coloca um zero extra e nós temos 490 dias. Só que mais tarde, Deus também revela para Daniel que dentro dessa profecia, cada dia equivale a um ano. É por isso que nós temos esse quadro aqui que representa 70 semanas, representam 490 anos, certo? Então é só para você ter em mente, são 490 dias, cada dia representando um ano, então essas 70 semanas representam 490 anos. Vamos continuar aqui. Então essas 70 semanas estão determinadas sobre o povo para fazer algumas coisas. Primeiro, para fazer cessar a transgressão. Esse é um dos motivos. 70 semanas estão determinadas para cessar com a transgressão, para dar fim aos pecados, certo? Para expiar a iniquidade. A expiação é o perdão, né? O perdão dos pecados, é extinguir aquilo que trazia como é que eu posso dizer? Não é a sujeira, mas a imundícia, o imundo, né? Que o pecado trazia para dentro do santuário naquela época. Então Deus falava sobre eliminar, purificar o santuário, conforme era dito lá nas festividades que tinham no dia da expiação. Era feita a purificação do santuário. Então era feita aqui a expiação da iniquidade. E para finalmente trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia que foi dada a Daniel e para ungir o santo dos santos. É uma lista de coisas que acontecem nessas 70 semanas. Mas vamos entender mais sobre ela. Sabe e entende. Desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, são 7 semanas e 62 semanas. Então tem 2 períodos, olha só. Você acompanhar com o quadro que está aqui em cima, certo? Nós vemos aqui que o quadro aqui em cima ele tem ali 69 semanas, 483 anos, e eles são separados em 2 partes, 7 semanas e depois 62. No ano de 457 a.C., certo? Que é bem depois do tempo de Daniel. Daniel aqui é algo em torno, aqui como ele já está um pouquinho mais velho, aqui é em torno de 530 mais ou menos antes de Cristo. Então, digamos aí em torno de 70 a 100 anos antes do decreto de reconstrução de Jerusalém, que saiu pelo rei Artaxerxes, certo? Então nós vemos ali no ano de 457 a.C., o rei então faz um decreto que permite o povo a reconstrução dos muros de Jerusalém. Essas reconstruções são terminadas até 408, certo? Que é a primeira 7 semanas, e depois de 62, então, há o surgimento ali do Messias. Eu vou junto com vocês só para vocês entenderem. Vamos lá, vamos fazer a leitura de novo. Nós voltamos e vamos ler aqui, ó. 25. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, certo? Até haver a unção, o ungido, certo? Ao príncipe, são 7 semanas e 62 semanas. Certo? Então nós temos as 7, depois as 62.
entre o decreto da reconstrução de Jerusalém até o príncipe ser ungido. Só que o mais curioso é que se a gente for fazer contagem de anos, 457, certo? Nós temos ali, faz junto comigo, nós temos a contagem de 457 e zera. Mas como não existe o ano zero, vai terminar ali no ano 1, certo? Então nós vamos lá, são 457, certo? Mais 27 anos. Então vamos fazer o cálculo aí. 457 mais 27 vai dar 470, mais os dois 7, certo? Que são 14. Não sei se vocês estão acompanhando comigo a matemática, mas dá para entender. Vamos lá, vamos de novo. Nós temos os 457. 450 mais 20 dos 27, nós temos 470. Só que daí sobra os dois 7, que são 14. Então vai dar 484, certo? Só que daí fica meio estranho. Vamos tentar fazer a prova real. 484 menos 457. Você consegue fazer para nós aí? Eu vou pedir para o nosso ajudante aqui dar a resposta para nós. Faz aí para nós. 484 menos 457. Quanto que fica aí? Você pode fazer aí em casa também. 484 menos 457. O resultado provavelmente vai dar 27. Certo? Então nós temos ali a quantidade de ano que é depois de Cristo. Agora a grande pergunta é, certo, deu 27, mas o que aconteceu no ano 27? Se Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus foi batizado com 30 anos e não com 27, então será que essa profecia está errada? Será que ela é furada? Mas a gente precisa começar a entender algumas coisas. Por exemplo, o ano de antes de Cristo e depois de Cristo é feito de acordo com o registro que a Roma, segundo Roma, tinha do nascimento de Cristo Jesus. Então, a partir do registro que eles encontraram de Jesus, tem o antes e o depois. Mas o detalhe é que Jesus não foi registrado assim que nasceu, porque no momento em que Cristo nasceu, houve o problema em que Herodes estava mandando matar todas as crianças, e então a família foge para o Egito, onde eles ficam lá durante 3 anos, e então Jesus retorna para Jerusalém, e é ali que ele é registrado, certo? Então nós temos aí a diferença de 3 anos, certo? Para você ver se vai falar assim, não, isso é forçação de barra. Eu não vou muito longe. Isso não acontecia só no tempo de Jesus, isso também acontecia não muito tempo atrás. Por exemplo, muitas pessoas me contam histórias de que tem bisavós ou avós mesmo, que a data do registro é diferente da idade real da pessoa, porque nos tempos antigos a pessoa não era registrada quando recém-nascia. A pessoa às vezes nascia, passava-se 2, 3 anos e depois a família ia registrar no cartório. E às vezes tinha essa quebra. A idade real da pessoa não batia com a idade do registro. Isso é coisa que não acontece nos dias de hoje, mas que há não muito tempo atrás acontecia, assim como também aconteceu na época de Cristo Jesus. Então, no ano 27 depois de Cristo, nós temos ali então o batismo de Cristo Jesus, onde ele é ungido como Messias. Mas vamos continuar a história, para você ver como é que fica mais interessante. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Ou seja, depois dessas 62 semanas, infelizmente, o ungido será morto. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará, agora voltando, porque a cultura hebraica eles contam o resumo de tudo e depois eles voltam para dar detalhes. É mais ou menos assim, vou dar o exemplo de um filme. A história do Rei Leão conta a história de um leão que ele luta, ele infelizmente ele perde o pai dele e ele luta para reassumir o trono. Quando ele era criança, ele fez isso e aquilo, entendeu? Então é uma história, eu falo um resumo de toda a história e depois eu começo a dar detalhes que fazem parte dessa história. A Bíblia ela usa muito esse padrão de escrita. Mas vamos continuar no Antigo Testamento aqui. Então ele começa a dizer que durante essas semanas ele fará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, certo? Sobre as asas da abominação virá o desolador até a destruição que está determinada que então se derrame sobre ele. É bem complicado de entender, mas vamos lá, eu vou tentar mostrar só o que importa mais e outro dia a gente vai trabalhar ela mais detalhada. Eu vou rever ela aqui conforme o quadro que você está vendo aqui em cima. Então vamos lá, nós temos ali as 69 semanas que se passaram
do decreto da reconstrução de Jerusalém até o Messias, o ungido. Ele foi ungido no ano 27 depois de Cristo, que nós já vemos que por causa da documentação, certo, do registro de Cristo Jesus, há uma falha de 3 anos. Então, em 27 depois de Cristo, Jesus já tinha 30 anos. É até engraçado falar que Jesus nasceu 3 antes de Cristo, certo? Mas essa é a questão. Jesus, então, ele é batizado em 27 depois de Cristo e fala que na próxima semana o ungido vai ser morto. Mas daí ele volta e fala o seguinte: ele fará firme aliança com muitos, mas na metade da semana, pega aí 7, qual que é a metade de 7? É 3,5. Então, quando Jesus, depois do batismo dele, Jesus prega durante 3 anos e meio, e na metade da semana, diz aqui, o que vai acontecer na metade da semana? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Porque, como você sabe, a história do santuário, do sacrifício do cordeiro, da questão da oferta de manjares, tudo isso eram apenas sombras da cruz de Cristo. Falavam a respeito, elas eram como uma tipificação, certo? Que a gente usa essa palavreada, como se fosse uma demonstração, como se fosse um substituto, onde até ali, aquilo ali foi utilizado para mostrar o que iria acontecer através de Cristo. E quando Cristo cumpriu o verdadeiro sacrifício, então o sacrifício do santuário não era mais necessário. Então é ali que Jesus faz cessar, né, a oferta de manjares e o sacrifício, certo? E é interessante é que depois de 3 anos e meio, quando a gente fala assim, durante essa semana ele fará aliança com muitos, é porque depois de 3 anos e meio é onde a gente tem ali o sacrifício de Estevão, a gente tem a questão do Pentecostes, né? A maior pregação do evangelho e pregação dos discípulos entre o povo judeu se dá nessa uma semana depois, que são 7 anos, né? São 7 anos ali depois da crucificação de Cristo Jesus, porque após a morte de Estevão, então a igreja se separa e sai de Jerusalém e se espalha entre o povo gentil, justamente por causa da perseguição. Então nós vemos aqui é justamente o que acontece logo mais adiante. É claro, nós também temos a questão da destruição do santuário, mas esse também é um assunto para um outro momento. Mas eu gostaria de mostrar para vocês o quão fantástico é as profecias de Deus. Desde aqui, de muitos anos antes de Cristo, entre 600 a 550 anos antes de Cristo, Deus já tinha deixado escrito a respeito de como ele já conhecia todas as coisas. A data exata onde Cristo Jesus iria morrer, certo? Que é justamente 3 anos e meio depois do seu batismo. Nós vemos ali a data específica, que foi depois da restauração, da reconstrução dos muros de Jerusalém, que se dá ali no livro de Esdras e de Neemias, né? Quando Artaxerxes então permite o povo retornar, e Neemias então vai junto com o povo para a reconstrução de Jerusalém e a tentativa de trazê-los de volta às escrituras, de volta à raiz daquilo que eles compreendiam ser o verdadeiro evangelho, como nós tínhamos conversado já no dia anterior. Então, quando nós observamos o Antigo Testamento, sim, o Antigo Testamento, eles são sombras da cruz de Cristo. E todo o santuário e toda a profecia, elas nos dão uma fé muito maior e uma base muito maior para a nossa fé. É claro, nós vamos conversar no próximo estudo, nós vamos falar a respeito de uma visão maior, que engloba algo muito maior do que as 70 semanas. Porque as 70 semanas são só o pedaço inicial para se falar a respeito de uma profecia maior, que são as 2.300 tardes e manhãs. E nós vamos começar a entender porque a Bíblia fala de uma grande mentira que iria prosperar. Ela fala que, infelizmente, depois de passar alguns impérios, uma grande mentira espiritual iria ser colocada sobre o mundo e ela iria perdurar durante muitos anos. E depois, então, dessa época de mentira, Deus, então, restauraria a verdade após 2.300 tardes e manhãs. E as 70 semanas, elas são o início. Então, se a gente for parar para pensar, são 2.300 dias, cada dia representando um ano, mas aqui a gente já falou dos primeiros 490. Então, quando passa 490, falta ainda 1.810 para se completar as 2.300 tardes e manhãs. E a gente vai estar conversando mais sobre isso amanhã. Eu sei que é cansativo falar a respeito de profecia, por isso que hoje a gente vai fazer um estudo um pouquinho mais curto,
mas o que eu gostaria muito de mostrar para vocês é a questão da necessidade do nosso estudo, a necessidade de entender a respeito das profecias das 70 semanas. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar para nós aqui, colocar nos comentários, de possível até amanhã, porque amanhã a gente vai continuar esse estudo, eu vou responder mais a respeito das 70 semanas e nós vamos dar entrada nas 2.300 tardes e manhãs e vamos entender o quão grandes são as profecias de Deus para os dias que nós vivemos hoje e quão importantes são as suas revelações, o seu santuário e tudo aquilo que nós estudamos no Antigo Testamento para a melhor compreensão da obra de Cristo nos dias de hoje. Eu espero estar com você aqui no dia de amanhã. Eu confio que nós estaremos juntos. E se você não puder, amanhã a tecnologia nos ajuda. Você vai ter aí disponível no YouTube para você assistir quando você puder. Mas faça um grande favor para mim. Não deixe de ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, é Deus falando contigo. Estuda as profecias de Deus, para um pouquinho, senta, vê a respeito das 70 semanas, estuda, se possível, assista o de amanhã para a gente continuar falando a respeito das 2.300 tardes e manhãs. Abra a sua Bíblia, verifique cada uma das profecias e eu tenho certeza que Deus vai te guiar de uma forma tremenda e os seus olhos vão se abrir e com certeza a sua fé vai ganhar uma base que nem mesmo a maior das tempestades pode te derrubar. Porque confiando na palavra de Deus, nós sabemos verdadeiramente que Deus é poderoso para nos guiar durante todo o rumo da história. Eu aguardo você amanhã e que Deus te abençoe.